Nos capítulos anteriores, vimos que a complexa rede de investimentos junto à Europa e à região Indo-Pacífica, o equilíbrio racional entre friendshoring e nearshoring, além da modernização de portos, rotas comerciais e adoção de combustíveis verdes, sustentam a confiança no dólar americano. Esse cenário é vital para manter a narrativa da credibilidade da moeda, pilar essencial do poder global dos Estados Unidos. Mas seria possível que os Estados Unidos, agora isolados e pressionados, estejam cercados por todos os lados? Importações cada vez mais caras e exportações bloqueadas simultaneamente criam um aperto quase mortal. Surge a pergunta que ecoa alto. Será que o sistema americano conseguirá romper o ciclo vicioso da dívida crescente e da desigualdade devastadora? Ou será que recorrerá a tarifas, impostos e medidas emergenciais, enquanto um rival paciente e estratégico conquista o controle do mundo por meio de estradas, ferrovias e portos? O cheiro pungente da crise paira no ar, um vento de incerteza que sopra sobre os corredores do poder. A verdade está clara, as rachaduras que hoje vemos podem não indicar um colapso inevitável, mas uma escolha crucial. O poder de um império não reside apenas em sua força bruta ou em seu arsenal, mas na rede invisível de confiança e benefícios que estabelece com o resto do mundo. Se essa delicada balança for restaurada de forma inteligente, o século americano pode renascer, reinventado e mais resiliente. Caso contrário, prepare-se, um novo capítulo sombrio, que irá alterar para sempre os livros de história, será escrito diante dos nossos olhos. Quem realmente detém as linhas do futuro? O tempo, implacável e silencioso, contará sua verdade, mas a resposta pode ser mais chocante do que imaginamos. Até aqui, vimos como o domínio econômico mundial passou a depender cada vez mais da produção chinesa, enquanto dívidas pessoais e governamentais nos Estados Unidos disparavam. Casas que custavam $60 mil nos anos 80 hoje valem mais de 400 mil, mas salários reais quase não aumentaram. Essa combinação tóxica corrói a confiança no sistema. No início deste século, a dívida do consumidor nos Estados Unidos girava em torno de 1 trilhão e 800 bilhões. Em 2020, ultrapassou 5 trilhões. Pessoas vivem literalmente no limite de seus salários, sustentando lares cheios de produtos importados baratos, pagos com cartões de crédito. Do lado do governo, o cenário é ainda mais sombrio. A dívida federal alcançou 36 trilhões, enquanto o gasto com juros consome uma fatia crescente do orçamento nacional. Projeções indicam que, se nada mudar, esse indicador passará dos 50 trilhões na próxima década. Essa crise não é apenas um jogo de números. Ela remete a um padrão frequente na história do declínio de impérios. Primeiro, a dívida cresce descontroladamente, depois, a desigualdade e a ineficiência se aprofundam, por fim, a base produtiva enfraquece, tornando-se dependente de fatores externos. Foi exatamente o que aconteceu com a Holanda, no século XVII, uma potência financeira que hipotecou o futuro. No século XVIII, as despesas públicas inchadas, a dependência em importações e as desigualdades sociais transformaram o país em uma estrutura frágil, prestes a ruir. Hoje, a América vive tensão semelhante. O consumo excessivo se alia a investimentos insuficientes e a um panorama industrial fragmentado. O processo de desindustrialização é o protagonista silencioso e decisivo. Na década de 60, quase um terço dos empregos estava ligado à indústria. Agora, na década de 20, esse número caiu a dígitos únicos. Primeiro, as fábricas têxteis fecharam. Depois, cidades do aço silenciaram. Logo, até setores sofisticados migraram para o Extremo Oriente. Com o desaparecimento do selo produto americano das prateleiras, não se perdeu apenas capacidade produtiva, a paz social também se desfez. Por décadas, a indústria foi a ponte que igualava oportunidades para a classe média. Hoje, um novo sistema valoriza finanças, tecnologia e capital intelectual, deixando para trás milhões que acumulam frustração e descontentamento. A renda cresce no topo, enquanto o poder aquisitivo das classes médias e baixas encolhe. A fatia de riqueza concentrada no 1% mais rico dispara, enquanto os ganhos reais da maioria permanecem estagnados. O cheiro metálico das fábricas fechadas, o barulho do maquinário que não liga mais, o silêncio das cidades outrora vibrantes estampam um país que se vê à beira de uma transformação profunda. O que estará por trás dessa perda de vigor?
Seria o Império Americano finalmente chegando ao fim? Ou ainda há forças ocultas, capazes de reverter o destino? Quando a conta da dívida ameaça engolir o futuro, qual será o preço da estabilidade? E se o colapso não vier pelas armas, mas sim pelas rachaduras invisíveis da economia, do tecido social e da confiança? Será possível devolver aos Estados Unidos a sua antiga força, ou tudo indica que estamos assistindo ao prenúncio de um novo protagonista global, pronto para assumir o trono vazio? A resposta pode estar mais próxima, ou mais dramática, do que imaginamos. Na última parte, vimos como ataques impulsivos contra rivais emergentes frequentemente resultaram em retaliações inesperadas. Enquanto isso, a estratégia da China segue um plano paciente e de longo prazo, economizar hoje para dominar amanhã. Com menos da metade do consumo na economia chinesa em comparação aos 60 e 70% dos Estados Unidos e Europa, o dinheiro não gasto está sendo investido em infraestrutura e tecnologia. Mas você já parou para pensar até onde vai o alcance dessas políticas ambiciosas? As economias de bilhões de dólares da China não ficam paradas no cofre. Elas financiam ferrovias de alta velocidade que cortam vastas planícies, fazendas de energia verde que brilham ao sol e imensos complexos industriais que fabricam semicondutores essenciais para o mundo digital. Desde 2013, o plano conhecido como Cinturão e Rota não é apenas uma obra de estradas e portos, é uma revolução silenciosa que redesenha as raízes das rotas do comércio e das linhas de navegação internacional. Imagine um mapa sobreposto por centenas de trilhas de comércio, conectando mais de 150 países. Essas rotas se estendem da África à Ásia do Sudeste, do Oriente Médio à Europa Oriental. Na África, onde um quarto da população mundial viverá até 2050, estradas, portos e usinas elétricas são erguidas rapidamente. Em contraste, a ajuda americana parece um eco distante, com intervenções dispersas, pouco visíveis e espalhadas ao longo de décadas. Mas será que esse modelo não deixa perguntas inquietantes no ar? A transparência desses acordos, a sustentabilidade das dívidas contraídas e o verdadeiro impacto nas economias locais permanecem incógnitas abertas. Ainda assim, a expansão chinesa transmite um poder palpável, construído não com canhões ou tanques, mas com concreto, aço e contratos. Enquanto isso, Washington, atolado em disputas intermináveis, abraçou o papel, pesado e custoso, de polícia do mundo. Desde o início do século, intervenções como a do Iraque deixaram um rastro de trilhões de dólares gastos, mas também de controvérsias e incertezas sobre o futuro. A construção de regimes alinhados ao seu interesse mostrou-se uma tarefa quase impossível. O que torna a abordagem chinesa tão distinta à sua recusa em impor regimes políticos. Seu modelo se apoia no comércio e na infraestrutura, um eixo pragmático que evita a retórica ideológica e a intervenção direta. Não é coincidência que essa postura esteja conquistando regiões cansadas de imposições externas. Pesquisa recente revela que, em 2023, a imagem da China na África superou a dos Estados Unidos, mostrando que o poder hoje se edifica também com portos, estradas e fornecimento de energia, não apenas com músculo militar. Enquanto a União Europeia debate sua posição e países como Japão, Coreia do Sul e Austrália buscam manter o equilíbrio entre segurança e comércio no Indo-Pacífico. Os Estados Unidos apostam em tarifas como ferramenta de pressão. Mas a pergunta que fica é: será que essa tática resistirá ao jogo multilateral? O futuro do sistema global pode estar em um equilíbrio frágil, à beira de uma virada inesperada. Quem realmente está escrevendo as regras do poder hoje? Que consequências essa nova ordem trará para todos nós? Nos últimos anos, o mundo assistiu a um fenômeno surpreendente. A imagem da China na África superou a da poderosa América. Como isso aconteceu? Em um cenário onde a confiança e a cooperação parecem se esvanecer, a antiga narrativa de que poder é construído apenas com armas e força militar começa a rachar. Os novos tempos mostram que portos, estradas e energia são as verdadeiras moedas de poder. Com isso, perguntas inquietantes surgem: o que esperar do futuro? Na Europa, uma transformação silenciosa está em andamento. Envolvidos na busca por segurança em suas cadeias de suprimentos, países como o Japão,
Coreia do Sul e Austrália se perguntam: como equilibrar segurança e comércio no contexto do Indo-Pacífico? E enquanto isso, os Estados Unidos, com seus novos pacotes tarifários, estão apenas complicando a situação. A competitividade das exportações está em risco, enquanto as contas de importação sobem como um balão prestes a estourar. Será que a estratégia americana está fadada ao fracasso? Além disso, a recessão das margens de refinaria está criando um clima de tensão. As flutuações das moedas e os preços do petróleo se tornam questões cruciais. E, em meio a isso, surge uma preocupação silenciosa: a dependência de minerais críticos como terras raras e tungstênio pode se transformar em um ponto de estrangulamento estratégico. Sem minas ativas de tungstênio nos Estados Unidos, será que a nação está jogando tudo em uma roleta russa? Um novo tipo de política industrial é necessário. É hora de trazer de volta a fabricação avançada, simplificar processos de autorização e encontrar um equilíbrio racional entre padrões ambientais e velocidade competitiva. A segurança energética não depende apenas de petróleo e gás natural, mas também do futuro dos metais de baterias e semicondutores. A lógica do friendshoring pode ser a chave para garantir cadeias de suprimentos. Mas isso levará tempo. A escolha feita hoje pode moldar o futuro em uma década. E assim, a história se desenrola, cheia de reviravoltas e incertezas. O que vem a seguir poderá mudar o curso da civilização. Na parte anterior, vimos como a concentração de renda nas mãos de poucos criou uma fissura no tecido social, enquanto a classe média se esvaía lentamente. Agora, um problema ainda mais palpável explode diante dos nossos olhos: o preço das casas, que disparou várias vezes nas últimas 4 décadas, onde uma residência que custava 60 mil na década de 80 hoje ultrapassa os 400 mil dólares. Imagine o desespero de uma família comum, ouvindo o som das contas que se acumulam, sentindo o peso do salário que mal cobre o aluguel, enquanto portas se fecham e sonhos se afastam. Este cenário sombrio trouxe à tona a confiança perdida nas instituições. A resposta rápida do governo em 2024? Tarifas, impostos que prometiam um retorno à era dourada, obrigando empresas a repensar suas cadeias de produção, trazendo fábricas de volta ao solo nacional, revivendo o setor industrial e gerando quase 2 trilhões em receita para os cofres públicos na próxima década. Na teoria, parecia a jogada perfeita. Mas o que parecia ser uma cena de controle absoluto transformou-se num terremoto no mercado financeiro. O sistema multilateral de comércio, sustentado por um século de livre comércio e pelo papel central dos Estados Unidos, mostrou sua fragilidade quando o arquiteto mudou de ideia. Investidores globais recalcularam riscos em frações de segundos. Cada pequena alta nos juros significava 300 bilhões adicionais por ano para o orçamento federal, um montante que acendeu um alerta vermelho nos corredores do poder. 10 dias após o anúncio inicial, uma reviravolta parcial já havia sido anunciada, revelando o perigo real que se escondia por trás das tarifas. Essa história não é nova. Romana e britânica, antigas civilizações também tentaram maniobras desesperadas para segurar o que restava de seus impérios. Aumento de impostos e medidas restritivas na última hora só aceleraram o declínio, e o curioso é que ambos sofreram na tentativa de barrar rivais ascendentes com golpes de efeito a curto prazo que acabaram se voltando contra eles. Mas quem é esse rival que agora avança no tabuleiro? A resposta é simples e perturbadora: a China. Enquanto o consumo representa 60 a 70% do produto interno bruto nos Estados Unidos e na Europa, lá do outro lado do oceano menos de 40% é gasto, o restante é poupado. Um exército acumulado de recursos que não é guardado embaixo do colchão, mas investido em ferrovias de alta velocidade que cortam montanhas e desertos, em fazendas de energia limpa que deixam a terra respirar de novo, em fábricas de semicondutores essenciais para o futuro digital, em portos que conectam continentes e em redes elétricas para sustentar o progresso. É o desenho de uma estratégia que não se vê nas manchetes diárias, mas que escreve um novo capítulo da história global. Você já se perguntou se a tempestade financeira que ameaça o sistema atual pode ser apenas a primeira onda de um terremoto que vai abalar o poder hegemônico como nunca antes? Ou será que a reação desesperada dos detentores do império prova o fim de uma era? A partida está longe de terminar, e o próximo movimento pode mudar tudo.
Quais são os segredos que a próxima jogada chinesa reserva? Quem realmente controla o destino desta partida silenciosa? O palco está armado para surpresas. Os aplausos ecoam em um ambiente carregado de tensão. Lutaremos, lutaremos e venceremos, clama um líder, evocando um sentimento de esperança e poder. Mas, à medida que as palavras se dissipam, a realidade nos chama à reflexão: nenhum império é eterno. Os Países Baixos caíram. O Império Britânico se retirou. Os romanos se perderam nas brumas da história. As interrogações surgem: o que acontece agora? A nação que detém apenas 4% da população mundial, mas responde por 20% da renda global, e quase 40% do gasto militar, vê suas bases balançarem. Os Estados Unidos, por décadas a força que definiu as regras do jogo, agora enfrentam uma nova ordem. Uma nova potência, a China, está se preparando para reivindicar o título de maior economia do mundo até 2028, enquanto Washington se vê afundando em dívidas. Os juros já consomem uma parte significativa do orçamento, enquanto o modelo de globalização familiar começa a dar sinais de desgaste. O que antes parecia inabalável, agora está repleto de fissuras. A crença na invencibilidade americana é colocada à prova. Os ventos da mudança sopram. Será que esse império, que outrora parecia imbatível, conseguirá suportar a pressão? Ou estamos à beira do amanhecer de uma nova era, um novo império prestes a surgir enquanto olhamos perplexos? Na década de 90, muitos viam como um sacrilégio sugerir que o poder americano poderia ser ameaçado. O fim da União Soviética, celebrado em Washington, fez despontar a narrativa do fim da história, enquanto o dólar se consolidava como a moeda mestra do sistema financeiro global. Em 1995, 71% das reservas de câmbio internacionais eram em dólar. Isso era visto como a vitória definitiva do modelo americano. Mas, enquanto os Estados Unidos se regozijavam, do outro lado do Pacífico, a China iniciava silenciosamente um processo de transformação dramática. A ascensão da China, que manteve taxas de crescimento acima de 9% por ano e drásticas reduções na pobreza, era um plano de longo prazo. Não se limitou a se integrar ao sistema, se reposicionou dentro dele, tornando-se a fábrica do mundo. Quase todos os eletrônicos consumidos nos Estados Unidos são fabricados na China. Essa dependência parecia benéfica, com produtos mais acessíveis para os consumidores, mas o custo por trás das cortinas, com os níveis de endividamento das famílias, começou a soar como um alerta. Ao início do século, a dívida dos consumidores nos Estados Unidos era de cerca de 1,8 trilhões. Hoje, superou 5 trilhões. À medida que cresce o percentual de pessoas vivendo de pagamento em pagamento, a ilusão de prosperidade começa a se desvanecer. As casas abarrotadas de produtos de baixo custo são financiadas por dívidas crescentes. Ao mesmo tempo, a dívida federativa já atingira a cifra de 36 trilhões. Esse padrão não representa apenas números em um balanço. É a história se repetindo. Sinalizando a queda iminente dos impérios. O que se seguiu foi uma desindustrialização silenciosa, mas letal, que fez com que o setor manufatureiro, que representava 1/3 dos empregos na década de 60, caísse para dígitos únicos nas 2020. A perda dos postos de trabalho afetou profundamente a classe média, que viu sua posição ser erodida. A ascensão de novas tecnologias e a ênfase em finanças e capital intelectual criaram uma concentração de riqueza. Enquanto o topo da pirâmide prosperava, a base da sociedade enfrentava dificuldades cada vez maiores. Nesse cenário caótico, a política lançou mão de soluções fáceis, como tarifas, prometendo revitalizar a indústria. Porém, esse retorno ao passado pode rapidamente desencadear tempestades financeiras no presente. A mudança repentina nas regras do comércio internacional provocou apreensão entre investidores, que logo reavaliaram os riscos. A interconexão entre taxas de juros, orçamento e crescimento parece ameaçada. Em que ponto os Estados Unidos se encontram agora, entre a tentativa de recuperar seu status e o esboço de um novo rival emergente? A China, com seu foco em investimentos de longo prazo, reescreve o mapa do comércio, enquanto os Estados Unidos tentam recuperar a hegemonia por meio de medidas reativas. A crescente influência chinesa na infraestrutura global, especialmente na África, destaca a fragilidade do charme americano.
Conforme se desenrolam os próximos capítulos desta eclética história, a questão permanece: será que a narrativa de um novo império se enfraquecerá sob o peso do passado?